pesquisa, o interessante é o grupo que se forma, né? Nós fazíamos reuniões semanais para ver os resultados. E a Defensoria Pública fica realmente impressionada do número de superendividados. É um negócio assim. E eles dizem assim, o que a gente pode fazer com essas pessoas? Não tem saída, né? Não tem falência pessoal, a insolvência é uma incapacidade, né? Os processos nunca terminam, então, na verdade, a pessoa é excluída da sociedade de consumo, né? E esses modelos, tanto o norte-americano quanto o francês, são modelos de reinclusão, né? O modelo norte-americano chama até Fresh Start, segunda chance, né? Second chance. O modelo francês é o modelo da reeducação, de reinclusão. A lei francesa, uma das modificações da lei francesa, né, chamava Lei de Inclusão Social, né? Por quê? Porque o excluído, que está com o nome sujo, ele vai para fora da sociedade. E todos nós que participamos da pesquisa, né, tanto os defensores públicos, que depois vão fazer um congresso da ANADEP, né, e que vai inspirar a Defensoria Pública do Rio de Janeiro de fazer o seu projeto piloto, mas principalmente a magistratura. Nós tínhamos duas mestrandas, hoje doutora Clarissa Costa de Lima e a hoje doutora Karen Bertoncello, né? E elas ficaram também, assim como eu, né, impressionadas com aquela falta de futuro, né? Pouco se falava em superendividamento por aqui, né? Se nós pesquisássemos nos tribunais de justiça, na jurisprudência, não se achava, quando se fazia a busca pela palavra superendividamento, né? Não se achava esse termo. Então, foi a partir de uma pesquisa empírica, né, a primeira no país, também coordenada pela professora, que nós conseguimos desenhar o perfil do superendividado, né, iniciando aqui em 10 comarcas do Rio Grande do Sul. Estudando, então, com a professora Cláudia, eu tive a oportunidade de refletir a respeito desse movimento que já existia em alguns países, com tutela legal específica, de combate ao superendividamento. Na ocasião, elaborei o meu seminário a partir dessa temática, o que iniciou um movimento de grupo de pesquisa, parcerias, começamos a fazer entrevistas com a Defensoria Pública, pesquisamos 100 casos e nos convencemos que haveria a importância do Poder Judiciário iniciar um atendimento, ainda que não estivesse previsto expressamente na legislação. Com isso, o movimento do superendividamento acabou sendo estendido a outros estados, não só Poder Judiciário, mas defensorias públicas, os PROCONs já faziam atendimento, e o que nós pudemos perceber é que houve, então, um amadurecimento a partir da experiência de cada tribunal, de cada órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porque, a partir da sua realidade, contribuíam de acordo com a sua estrutura, com a sua experiência, e isso, do meu ponto de vista, acabou formando, então, o nosso modelo brasileiro de tratamento do superendividamento. Mas nós, nos tribunais, estamos enfrentando alguns questionamentos, né, para a implementação dessa lei. A começar pela competência dos juizados especiais para processo e julgamento desses casos. Porque, por se tratar de um procedimento especial, a própria lei 9.099, né, no caso dos juizados estaduais, exclui a competência, né, para processo e julgamento. Mas, em compensação, exigir que o consumidor superendividado já está numa situação financeira depauperada, já está lidando com uma crise grave de solvência, exigir que ele tenha que ir atrás de um advogado, ainda que seja um advogado, né, alguém da Defensoria Pública, né, para ter a discussão da gratuidade de justiça, enfim, né, isso tudo são ônus que dificultam o acesso, não é, ao judiciário, para que esse devedor tenha lá resolvida a sua questão. Então, uma parte dos especialistas defende que sim, deve haver, né, competência dos juizados especiais, outra parte entende que não. E para que haja o processo de julgamento desses processos no sistema dos juizados, é necessário que eles recebam um aporte, não é, para poder dar cabo dessa tarefa. Então, os tribunais têm que ter empenho em relação a colocar, pelo menos, né, especialistas em contabilidade,
um aporte, um suporte para que o magistrado possa, inclusive, elaborar um plano compulsório de pagamento, porque às vezes não é uma tarefa muito simples. Às vezes são 2, 3 credores no máximo, mas às vezes não, né? Envolvem outros credores e aí a dificuldade fica muito grande. Então, esse primeiro momento, nós ainda estamos enfrentando essa dificuldade em relação à implementação no judiciário. Então, nós temos um grande desafio, no processo judicial do superendividamento. Eu acho que deve-se investir muito na fase de conciliação, deve-se investir muito que o consumidor esteja preparado para essa audiência também, no sentido de um plano de pagamento, de uma análise da sua condição, do que ele pode efetivamente arcar, mas o grande desafio será no processo judicial do superendividamento, e para isso não existe outra forma do que não estarmos discutindo, debatendo na academia e entre nós também, entre os juízes, entre os advogados e todos os operadores, para que a gente possa concretizar da melhor forma possível essa lei porque nosso país é um país continental, nós não estamos falando de uma França, nós temos realidades muito diferentes em cada canto do nosso país. Então, a concretização vai ser o grande desafio. Mas eu tenho muita esperança que nós tenhamos aí pela frente dias muito melhores, e até como magistrada, assim, na questão, era muito frustrante naquelas ações revisionais, que se percebia que não era bem aquilo que era o problema do consumidor. Então, para alguém que desavisado hoje lesse a lei, poderia compreender algo distante da realidade, como uma imposição que se faça ao sistema econômico, às instituições, quando muito pelo contrário. Desde o início, todos foram consultados. Então, foram diversas audiências públicas em que toda a sociedade, em que todas as posições da economia, de todo o mercado, foi ouvido. A Febraban foi ouvida, os conselhos foram ouvidos, juízes, promotores, PROCON, todos os interessados foram ouvidos. Então, esse texto que foi aprovado, e é muito importante que se diga isso, é um texto de consenso. É um texto de consenso e assim ele deve ser entendido, interpretado e encaminhado. Caso contrário, não se compreenderá a que ele veio. Lei do superendividamento, ela, digamos, representa quase que uma identificação de um novo hipervulnerável, né? Consumidores somos todos nós, mas esse, né, superendividado é um hiper vulnerável, né, que praticamente não consegue mais, né, fazer frente às suas necessidades, porque todo o seu orçamento quase que está, já desde o início, né, bloqueado em razão dos créditos consignados. E, portanto, havia essa necessidade de tentar resgatar essas pessoas, protegê-las novamente, né, permitindo que elas fossem inseridas de novo, né, no mercado de consumo. Então, o objetivo de atualizar foi esclarecido, entretanto, houve uma resistência muito grande por parte dos próprios consumeristas quanto a essa atualização. Foi uma questão política, a meu ver. Então, como eu disse, era presidente do Brasilcom e integrei uma comissão paralela, que é, na época, o DPDC, hoje a Senacom, de acompanhamento dessa proposta de atualização do Código de Defesa do Consumidor. A comissão, ela andou o Brasil inteiro buscando sugestões, buscando um diálogo com os setores interessados, não só o governo, por intermédio da Senacom, mas também dos PROCONs, também nas universidades, dos fornecedores, com as entidades representantes dos fornecedores e a sociedade civil em geral. Mas o fato é que houve uma resistência muito grande, né? Uma resistência que resultou no atraso de quase 10 anos para a aprovação do projeto de lei do Senado 283 de 2012, que depois virou o PL 3515 de 2015 e que finalmente agora, no dia 1º de julho de 2021,
veio a tornar lei a prevenção e o tratamento do superendividamento. Né? E essa ideia de estar superendividado, então, ela agora, esse conceito de superendividamento, ele entra de uma outra forma, com uma outra roupagem, despindo essas máscaras, que são, na verdade, máscaras farisaicas, né? Ela entra, a questão do superendividamento entra pela porta da frente, que é a porta da legislação específica mesmo, né? Então, essa grande ideia de que, na verdade, agora, ao mesmo tempo, a pessoa superendividada merece proteção e as instituições financeiras devem se pautar por um crédito responsável, ou seja, essa balança, né? De um lado, a pessoa superendividada precisa ser ajudada, precisa ter a proteção legal. E mais do que isso, ela deve buscar na justiça essa garantia para poder quitar as dívidas com dignidade. E do outro lado, a lei aponta com muita precisão que, na verdade, a gente tem a obrigação de ter instituições bancárias e financeiras que se responsabilizem pela oferta do crédito no mercado. Ou seja, não cabe usar para crescer qualquer tipo de publicidade enganosa e abusiva. E no plano do endividamento, no plano do superendividamento, né? É claro que sempre haverá que se falar de uma certa abusividade, porque quando você precisa de dinheiro, seja qual for o motivo pelo qual você precisa de dinheiro, você foi demitido, você tem uma doença na família, você passou por um processo de separação, ou você se endividou por outros vários motivos, sempre há uma fragilização maior desse sujeito superendividado, né? Então, no ano de 2013, a professora Cláudia, à frente do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, procurou a Defensoria Pública. Na época eu estava coordenadora da área civil, e nós organizamos, então, a pesquisa sob a coordenação da professora Cláudia, em 10 comarcas, Porto Alegre e arredores, para traçarmos o perfil do superendividado. É muito interessante que, a partir desse perfil que nós entregamos formalmente para a professora Cláudia, houve várias publicações a respeito, nós tivemos a certeza, né, do quanto da existência dos consumidores superendividados, dos perfis iguais ao hemisfério norte, a maioria superendividados passivos, né, pessoas que não consumiram propositalmente além das suas possibilidades, mas pessoas que foram atingidas por um acidente da vida, né? Então, foi muito importante, né, a maneira da geografia da Lei 14.181. Primeiro, ela não veio como uma lei extravagante, ela alterou o Código de Defesa do Consumidor. Quando ela altera o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma de ordem pública, todas aquelas inovações que ela traz também têm a força de uma norma de ordem pública. E só por isso já seria fantástico. E o mais importante, ela mexeu nas estruturas do Código. Ela colocou a proteção do consumidor superendividado, a prevenção ao superendividamento, inclusive aliado com a perspectiva da educação ambiental, no artigo 6º, nos direitos básicos do consumidor, né, como colocou também no artigo 4º, nos princípios do direito do consumidor. Eu falo de crédito também, eu não falo que o CDC foi atualizado, ele não foi modificado, isso é bom dizer. Ele continua intacto, ele foi só atualizado. E nesses 2 outros projetos, a gente só pensa em atualização também. Eu falo a gente porque eu sou da turma do direito do consumidor, né? Então, tem um pessoal aí
nós, liderados pela professora Cláudia Lima Marques, eu não posso dizer que nós não somos liderados pela professora Cláudia, a gente batalha por essas atualizações e a gente conseguiu a primeira, né, agora com a lei do superendividamento, que já tem esse apelido, né, mas ela disciplina o crédito e o superendividamento. Então, assim, ela é muito importante e era muito necessária. Assim, e eu posso dizer que ela era muito necessária, ela é muito necessária, de um lugar de atendimento do consumidor superendividado. Por quê? Porque a Defensoria do Rio, o NUDECON, o Núcleo de Defesa do Consumidor, do qual eu sou titular e fui coordenadora por 6 anos, sou titular há 12 anos, e a gente atende superendividados desde 2005. A comissão foi criada em 2005. A gente tem os assistidos superendividados e não tinha uma proteção legal para protegê-los no cenário até a edição da lei, né? E a gente tinha que dar conta de atender aquelas pessoas, de ter um projeto, uma política pública, né? A defensoria é lugar de atendimento de superendividado, né? E a gente sentia muita necessidade dessa proteção legal na oferta do crédito, né? No tratamento do superendividado e da recuperação desse superendividado, né? Então, assim, são 3 etapas mais ou menos que eu divido, né? E a lei traz justamente isso, ela disciplina essa oferta do crédito, que também, quando o CDC foi editado, lá atrás, há 30 anos atrás, a gente não tinha essa oferta de crédito da forma como a gente tem de uns anos para cá, né? Então, a lei do superendividamento, ela trata do superendividamento e também da prevenção do superendividamento. Então, como prevenir o superendividamento, além, evidentemente, da educação financeira, que já vem sendo bastante debatida na sociedade, mas outros métodos em relação ao marketing agressivo, em relação à publicidade, em relação, por exemplo, a falsas designações como juro zero. Nesse sentido, é uma lei completa, que trabalha antes para evitar o superendividamento e depois para fazer o tratamento da situação de superendividamento. É visível que o superendividamento vem aumentando. E agora, com a crise sanitária da Covid-19, mais ainda, mais assistidos da Defensoria Pública perderam seus empregos. Alguns assistidos chegaram até a contrair empréstimos para a realização de atos fúnebres, porque não tinham condições econômicas de enterrar os seus parentes, né? Então a gente vê a agudização da inflação, da crise econômica, tudo isso tem um efeito nefasto no superendividamento, principalmente para aquelas pessoas hipervulneráveis que são assistidas pela Defensoria Pública. Então, em muito boa hora, a gente tem essa lei que busca resgatar, reintegrar esse consumidor que fica numa situação de alijamento do mercado de consumo, sem crédito, sem poder contratar, sem poder sair daquela situação. Quando se introduziu esse assunto do superendividamento, esse fenômeno, né, do superendividamento, na universidade, para se estudar isso, analisar esse fenômeno e buscar ferramentas para tratar essa situação de forma adequada. Nós fizemos aqui uma pesquisa empírica, né? Tive a oportunidade de participar, coordenar, auxiliar a professora Cláudia, também a doutora Adriana Burger na época, entrevistando os assistidos da Defensoria Pública, os consumidores, e identificando ali como se dava esse superendividamento na prática, né? Que vai redundar em vários problemas. Então, essa norma, ela vem a suprir essa lacuna e trazer para os operadores jurídicos aqui, e sejam, né, todo esse sistema de justiça, né, a Defensoria Pública, os advogados, o Judiciário, o Ministério Público, os procuradores do Estado, toda essa gama de atores e também, né, na esfera administrativa, os PROCONs, os balcões do consumidor, instrumentos para que a gente consiga lidar minimamente com essa situação. Hoje em dia nós já fizemos o tratamento na Defensoria. Então, esse caminhar, né, esse descortinar do sujeito superendividado,
que os defensores públicos de 10 comarcas aqui do estado do Rio Grande do Sul puderam ajudar a identificar, me enche de gratidão, né? Porque identificar esse vulnerável, né? Essa instituição voltada aos vulneráveis, né? Que inicialmente se reconhece apenas numa atuação mais na área penal, depois na área de família, mas lembrar que a tutela dos consumidores pela Defensoria Pública, ela representa uma inclusão global muito interessante, né? Às vezes a pessoa busca a instituição numa necessidade médica, num medicamento, e ali ela revela toda uma outra angústia que ela não sabia nem que havia um tratamento, né? Então, e agora a lei aprovada, né? A esperança de que sejam incluídos muitos consumidores e os fornecedores tenham essa postura colaborativa, reflexiva, antes do estabelecimento dos contratos e a consideração no desenrolar dos mesmos, né? Eu tinha muitas preocupações, mas essas preocupações, eu vi que realmente foram desarrazoadas, né? Não aconteceu aquilo que eu temia, que era mexer no âmago do código. Não colocaram normas principiológicas ali, eu tinha muito receio de começar a colocar regras jurídicas no código, regras de conduta ou regras de organização. Mas não, colocaram uma principiologia ali também, então não descaracterizou, não desnaturalizou o código e vem explicitar, vejam bem, explicitar princípios que, no meu entender, como fã das normas principiológicas, já estavam no código. Já estavam no código. Essa questão da proteção do superendividado já está. Basta que nós atentemos para os princípios. Mas agora está expresso. Está expresso. Então, essa questão do mínimo existencial, eu gostei muito dessa definição, está de parabéns quem colocou. É óbvio, eu sempre disse isso, e todo jurista que se preze, né, deve dizer e clamar por isso, que ninguém é obrigado a pagar dívida e colocar essas dívidas acima do seu mínimo existencial, ou seja, morrer de fome ou morrer por não ter atendimento à saúde porque tem que pagar dívidas. Não é assim que se vive em sociedade. Por isso que nós sempre afirmamos aos fornecedores: coloquem com cálculos atuariais no preço do produto ou do serviço dos senhores aqueles que eventualmente venham a ter problemas de saúde ou de desemprego e não consigam pagar as suas dívidas. Então cobrem no preço final daqueles que têm condição, porque é assim que se vive em sociedade. Mas a lei veio exatamente para imprimir, né, práticas boas práticas na concessão do crédito, e por isso ela é muito importante, e acredito eu que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, através de seus órgãos, defensorias públicas, Ministério Público, associações civis, PROCONs, a própria OAB, com a sua especialidade na defesa do consumidor, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, e todos os órgãos que de forma direta ou indireta, capitaneados, coordenados pela Senacom, com certeza farão um bom trabalho de conscientização e de melhoria nessa relação que existe entre quem concede crédito e quem eventualmente busca esse crédito. E desde então, integrando esse fundo e o presidindo em diversas ocasiões, nós focamos muito particularmente
em aprovar projetos através da publicação de editais na área da proteção e defesa do consumidor, e muito especialmente não apenas do consumidor, reconhecidamente vulnerável por lei no âmbito do mercado de consumo, mas também daquela população ainda mais vulnerável, ou os hipervulneráveis, né, que são ainda mais expostos no âmbito desse sistema. E como isso deveria ser tratado. Então, acho que foi uma longa luta, né? Uma luta intelectual, uma luta conceitual, né? E acho que finalmente se conseguiu, né? Claro que não é uma lei perfeita, mas assim, ela avança tremendamente, né, no sistema de proteção de uma categoria super vulnerável que estava invisibilizada, né, que são exatamente aquelas pessoas que estão num processo de superendividamento. Então, eu acho que isso é mais uma conquista, né? Eu lembro que o Código de Defesa do Consumidor tem sido usado em situações de defesa da cidadania para os quais ele não foi pensado lá atrás, né? Eu não sei se a professorada Pellegrino, quem quero fazer minha homenagem aqui, né, já não está entre nós. Então, uma lei que traz a possibilidade de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial dos casos de superendividamento e, portanto, então, trazendo uma humanização a este setor que há muito tempo se esperava. Sempre que se trata dessa questão superendividamento, se vem à mente a questão financeira, mas a questão do superendividamento ela é muito menos financeira e muito mais uma questão de saúde pública, porque as questões que envolvem o superendividamento vão fazer com que a pessoa acabe se desestruturando, não somente sob o ponto de vista psicológico, mas também físico. É uma lei que conhece o problema profundamente. Então, é uma lei que entende que aquela vulnerabilidade do consumidor, que é própria, é da essência do consumidor, na área do endividamento, ela assumia graus de gravidade muito preocupantes socialmente, porque nós tínhamos um grupo de consumidores que, numa lógica de superendividamento, viam inviabilizadas a sua vida financeira e, por outro lado, se tornavam agentes que não conseguiam mais consumir, o que era ruim para o sistema todo. E a lei do superendividamento é uma lei que mostra a importância da atuação do Estado, da atuação regulatória do Estado, mostrando como o mercado não se resolve, né? Então, o superendividamento ele era sabido pelos bancos, que mesmo sabendo do superendividamento, forneciam mais crédito, e as pessoas ficavam em situação de insolvência, e isso não se conseguia equacionar no mercado. Então, é uma lei que realmente vem em muito boa hora, né? Recentemente, agora, entrou em vigor, mas tem essa grande virtude de ser uma lei que é fruto de um prévio processo de análise, teve muita análise econômica. O grande ponto que está aqui hoje em discussão é o resta vivre, né? É o mínimo vital. Qual é esse mínimo vital, que até é objeto que vai ser de regulamento aqui, mas que já vem a doutrina brasileira construindo essa noção que tem base na Constituição, a dignidade da pessoa humana. Até onde o credor vai poder exigir o seu crédito, né? Até onde a dignidade da pessoa humana seja o marco, o limite, né? Mas a interligação entre os contratos, o contrato de crédito e o contrato de fornecimento de produto ou serviço também é um avanço na legislação brasileira, né? Você imagina só os contratos
por força do princípio da força relativa das convenções, são considerados pelo tradicional direito das obrigações como independentes. O contrato de financiamento independente do contrato de fornecimento de produtos ou serviços.